Olá, bom dia. Bem, hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês. Espero que vocês gostem, comentem, etc. Há pouco tempo atrás, eu escrevi um texto e também postei, né, sobre ele no Facebook, na verdade a frase que eu disse é que as pessoas comuns não pensam. Aí, logicamente, teve algumas pessoas que acharam que, digamos assim, que era meio exagerado, né? E, na verdade, sempre que eu escrevo, falo, penso, eu sempre estou chamando as pessoas para uma reflexão. Então, o que eu falo não é uma verdade absoluta, porque até não existe uma verdade absoluta no sentido humano do entendimento. Mas, o que eu quis dizer é que a maioria das pessoas pensam que pensam, porque, na verdade, elas agem de forma automática, instintiva, inconsciente, o tempo todo. Muito, muito pouco as pessoas pensam. Então, o que ocorre é que a nossa educação, ela ainda não está colocada no ponto, no sentido de estimular o pensar. E eu digo isso, gente, há anos, né? Quem já assistiu palestra minha, seja sobre que tema for, em algum momento eu já disse isso, que nós não fomos motivados a pensar, incentivados a pensar. Já desde que a gente nasce são colocadas regras absolutas, tipo assim, você isso pode fazer, isso não pode fazer, isso é bom, isso é mal e por aí vai. Ocorre que essa é uma forma de bloquear o aprendizado do pensar. Eu digo assim, as pessoas agem muito na sua primitividade. O que isso significa? Significa que a maioria das pessoas age instintivamente. Elas primeiro agem para depois pensar. Isso acontece o tempo todo. Então, o que eu proponho é que a gente, eu sempre digo, ainda há tempo de aprender a pensar. Ok? Outra questão que está vinculada a isso é de que, você já ouviu falar naquele termo também, tipo assim, das pessoas que só pensam na caixinha ou na bolha. Elas só pensam sobre aquilo, mas elas nunca questionam o que pensam ou o que as fazem pensar. É muito fácil, hoje, inclusive com a internet, é muito fácil as pessoas comprarem ideias dos outros e se apossarem como se a ideia fosse dela. E essa ideia ou esse pensamento nem sempre é o melhor pensamento. Mas as pessoas se apossam dessa ideia, desse pensamento e passam a, digamos assim, compartilhar, como se fossem pensamentos seus, ideias suas. Né? Então, a gente percebe isso. E isso não é de hoje. Se você for ver, por exemplo, né,
na filosofia, lá nos tempos da filosofia grega, da filosofia clássica, houve um tempo, digamos assim, não se pensava. Simplesmente achava-se que a vida era daquele jeito, que tudo tinha o seu leito natural. Então quem era escravo, quem era dominante era dominante, quem era súdito era súdito, e cada um seguia ali o seu script. Aí quando vieram os pensadores, estou falando da Grécia principalmente, que depois isso se espalhou, os romanos se apossaram de muito do pensamento grego e foram por aí também, como se eles fossem os donos daqueles pensamentos, e por aí foi. Mas se você pegar a filosofia, você vai ver que lá atrás teve alguém que não pensou dentro da caixinha. Eu vou citar uns nomes aqui para vocês não se preocupem, você pode pesquisar esses nomes, Mas se você for ver, por exemplo, Tales de Mileto, que é um pré-socrático, dito assim, e era um matemático também. Se você for pegar uns caras assim com os nomes meio estranhos, como Anaximandro, Anaximenes, que são todos pré-socráticos, esses caras, por algum motivo, ou por alguma motivação, eles começaram a pensar sobre o mundo, a pensar sobre o ser humano e tudo mais. E aí depois vieram os outros, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Demócrito, e outros tantos, que eu poderia ficar falando aqui, mas não é meu interesse isso. Senão fica parecendo só questão de erudição, E não é esse o objetivo. Então, em algum momento, alguém começou a pensar fora da caixinha. Tipo assim, a vida não é só isso que estão apresentando para nós. Vamos pensar a respeito. E aí, então, que vieram a grande contribuição da filosofia grega para todo o universo do nosso planeta, digamos assim, inclusive para o mundo chamado mundo ocidental. Porque daí depois vieram outros pensadores, chamados pensadores modernos, etc., que vieram na esteira da filosofia grega. E, como eu disse, em algum momento foi abarcada pelos romanos, mas a origem é na filosofia grega. E aí vocês vão ver, se vocês pegarem a história, vocês vão ver que muitos desses filósofos foram perseguidos, foram encarcerados, alguns foram mortos, foram levados à morte, como o caso do Sócrates, que foi praticamente obrigado a se tomar veneno, tomar a cicuta. Aí vocês veem que faz tempo que quem pensa fora da caixinha é visto como algo anormal, como algo que alguém que não merece estar entre nós, porque nós fomos educados para pensar dentro da caixinha, dentro da Matrix. E isso perdura até os tempos de hoje. Se você olhar na internet, quando você surge falando uma coisa que ninguém pensou, ou que já pensaram, mas que tinham esquecido que alguém tinha pensado, às vezes você sofre aquela bombardeamento, Porque as pessoas ignorantes, ao invés de elas prestarem atenção na mensagem, elas querem massacrar o mensageiro. É lógico que existe pensamentos que são positivos e existem pensamentos que são negativos. Mas
A questão é que pensar é fundamental para você evoluir. Se você não pensa, você não evolui. Se você ficar só catando frases dos outros, como muita gente faz, com livros de autoajuda e tudo, você não evolui, você não vai para lugar nenhum. Você só muda de dono, você deixa de ser dirigido por A e vai ser dirigido por B. Né? E pensar, não é só pensar do lado externo, do que está acontecendo, mas uma das questões é pensar sobre si mesmo. Pensar sobre você. Quem é você? Quais são as suas potencialidades que poderiam estar sendo aproveitadas no momento, mas que não estão? Por quê? Porque você as ignora, porque existe uma espécie de ideologia ou paradigmas que dizem, não, isso é isso, pronto, acabou. Então você acredita nisso e não avança. Essa semana na internet surgiu uma discussão sobre a questão do nazismo, né? Que alguém defendeu ideias nazistas. Alguém comparou nazismo com comunismo. E de repente, as pessoas apenas tomaram partido, lado A, lado B. Mas a maioria não foi pensar a respeito do que significa isso, na verdade. Do que significa o nazismo, do que significa o comunismo. Né? Porque existem dados históricos e literários, né? Sobre o que cada um é, que cada coisa é. Mas muita gente não foi atrás disso para definir aqui a sua própria concepção disso ou daquilo. E assim vai. Né? Na educação, as nossas crianças, e isso faz tempo, desde que eu era criança, né? Na educação, a pedagogia aplicada sempre foi de que nós, os adultos, já sabem tudo, então só transferem para a criança. Então a criança não precisa pensar, porque já está tudo pensado. Isso é uma questão da educação. Mas se você for, por exemplo, a questão religiosa, também existe essa ideia de que tudo o que tinha que ser dito sobre religião A, B, C, D, já foi dito. Então você só deve seguir, anuir, acreditar. Você não precisa pensar a respeito de cada uma das situações. Se você pega, por exemplo, o Evangelho do Cristo, que tem muita gente que diz que é cristão, mas não segue o Evangelho do Cristo. Segue outros evangelhos, segue o Evangelho, né, dos judeus, segue outros tipos, mas diz cristão. Então, por quê? Porque em algum tempo, principalmente quando a Igreja Católica foi preponderante, eles davam a interpretação que eles queriam dos ensinamentos cristãos. E você só tinha que concordar, porque se você discordasse, você era colocado naquela esteira do herege e tu podia perder a vida, né, como houve na Inquisição, por discordar da interpretação dos senhores do comando da igreja. Então tudo já estava explicado na cabeça deles. Mas na verdade nada estava explicado. Porque se você pega o Evangelho do Cristo, eu digo assim, que o escrito evangélico do Novo Testamento, estou falando só do Novo Testamento, se você pega, nada está explicado totalmente. Porque o Cristo mesmo, vendo a dificuldade daquele povo, e de nós todos, ele preferiu, ele optou
por falar em parábolas, em histórias, para que o entendimento fosse mais fácil, né, de adquirir. Veja bem, mesmo com essa simplificação, não foi fácil. Até hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas interpretam muito mal, muito rasteiro os ensinamentos cristãos. Então, vejam vocês que pensar demanda o quê? Primeiro demanda interesse, vontade de evoluir, vontade de crescer, vontade de expandir horizontes, né? Ok? Então, quer dizer, pensar não é só o que você pensa, é muito mais, porque você tem que utilizar os mecanismos ou ferramentas que estão à sua disposição. A inteligência, ela é uma espécie de um software, né, que está ali à sua disposição. Mas, se você não a aciona, então ela não funciona. Porque você, em vez de usar a inteligência, você não usa. Então você é um ser, às vezes, com inteligência, mas é desinteligente, por força de que você não sabe usar esse mecanismo. A mente é o principal veículo do seu pensamento e da sua elaboração e da sua criação, do ato de criar, ou então de co-criar. Porque muita coisa, né, já está, digamos assim, em fase de criação. As ideias, elas estão aí, no cosmos. Quando você identifica essa ideia, traz para si essa ideia e a coloca em prática, você vai ser um co-criador. Porque, como dizia Platão, existe um mundo todo de ideias, aonde que você vai buscar aí a inspiração. Mas isso só acontece se você for realmente buscar essa inspiração. Se você for, né, usando desse mecanismo de inteligência, usando da mente, se você for exercitar a procura. Entendem? Então pensar, quando eu falo assim, né, que eu disse assim, pessoas comuns não pensam, é porque na verdade, principalmente hoje em dia, é incomum pensar, tá? Então, se você é uma pessoa que pensa, que elabora pensamento, né, você é uma pessoa privilegiada, você é uma pessoa que está à frente dos demais que não pensam. Essa é a questão. Então eu penso que é preciso a gente aperfeiçoar o uso da mente. Né? Tem gente que diz assim, mas quem pensa não é o cérebro? Não. O cérebro age conforme o seu pensar. Então eu outro dia até disse, né, que o cérebro é tipo um hardware, né? Ele é um programa, né? Ele é uma ferramenta que está lá. E a mente é o software, a mente é a que aciona o cérebro. Quanto mais dados você coloca para o cérebro, mais aí você vai criar alternativas de pensamento e de ação. É algo que precisa ser observado. Nós estamos vivendo um tempo que, embora as pessoas não tenham ainda percebido, com pandemia, com tudo, mas nós estamos vivendo um tempo que exige que pensemos mais. E nós estamos vivendo um tempo que é um tempo significativo de mudanças.
E essas mudanças só vão ser melhores, nós só vamos caminhar para a polaridade positiva se nós atuarmos. E aí, para isso, é preciso pensar, é preciso estudar, é preciso se abastecer de conhecimento. Né? Outro dia eu estou escrevendo minha autobiografia, certo? Já falei isso várias vezes e os meus amigos já sabem disso. E então, com isso, eu tenho que ir lá na minha história, pesquisar e tal, e tal, e tal. Aí eu estou escrevendo num período que eu entrei na universidade, aqui de Minas Gerais, a UFMG, em Belo Horizonte, e fui estudar filosofia. E aí você vai, né, ainda estou narrando isso, né? Você vai tendo aquele encontro com o conhecimento através das obras, através dos bons professores que eu tive. Você vai tendo um encontro, né? Eu fui tendo um encontro com o conhecimento de fato. E aí a sua cabeça ela vai mudando, a sua mente, né? Porque a universidade, em outros tempos, né, diferente de agora, ela levava os alunos, os estudantes, a pensar. Hoje não. Hoje as pessoas vão à faculdade atrás de certificado. E para fazer farra, bebedeira e, né, música ruim, etc., né, que vocês já conhecem. Poucos são os jovens que entram na universidade, né, ou na faculdade, como queiram, que realmente entram imbuídos, né, da busca pelo conhecimento, da busca de abrir os seus horizontes, etc. Poucos são. A maioria quer estudar para obter o certificado, para obter um emprego, né? Quer dizer, para sair de uma escravidão e entrar na outra, porque na ignorância você já é escravo. Depois você vai ser escravo diplomado, porque você não sabe pensar por si mesmo. Então sempre alguém vai ter que dizer para você o que é que você deve fazer. Então, hoje a faculdade é uma grande ilusão. Você vê anúncio toda hora, na televisão, na internet, no YouTube, em todo lugar, oferecendo cursos e mais cursos e tal. Dizem assim, preparamos você para o mercado. Esse mercado é um mercado falido. Quantos universitários formados estão desempregados? Porque, na verdade, as faculdades, na verdade, a grosso modo, elas enganam. Elas não te preparam para mercado nenhum. Porque o mercado que está aí, ele é volátil. O tempo todo ele está mudando. E as empresas só estão atrás de lucro. Elas não estão atrás de, tipo, digamos assim, apoiar você no seu crescimento profissional, etc. Ela quer você pronto para sugar. Você é a laranja. E depois eles jogam fora o bagaço. Então há muita ilusão, né, na sociedade. Mas, às duras penas, nós estamos num processo de transformação. Queira, acreditem ou não, nós estamos num processo. Eu costumo dizer, já faz tempo, quer dizer, seja pelo amor ou pela dor, a mudança vai vir. E virá. Então, quanto melhor você pensar, de forma melhor você pensar, não é quanto mais você pensar, quanto melhor você pensar, quanto mais objetivamente você pensar, maior a chance de você evoluir. Maior a chance de você ter sucesso na vida. E esse sucesso na vida não é só a questão financeira, é a questão de viver, digamos assim, de forma harmoniosa, porque nós temos que procurar viver de forma harmoniosa. Veja bem, harmoniosa com os outros, harmoniosa com o meio ambiente e com tudo isso que nos cerca. Que coisa que o homem não soube fazer nesses séculos e séculos aí até agora. Por isso que nós estamos passando
por esse período dramático, né, de pandemia, de vírus, que toda hora tem outro vírus, né? Toda hora tem variações do mesmo vírus. Mas isso por quê? Porque, veja bem, a pandemia começou, entre aspas, começou em 2020, nós já estamos em 2022, e a pandemia está aí. E se você observar o comportamento das pessoas, de modo geral, você vai observar que pouco mudou do princípio da pandemia até os dias de hoje. Mas a pandemia, veja bem como é que são as coisas, né? O vírus muda, mas as pessoas não mudam. Porque elas continuam querendo voltar àquela dita normalidade que foi a que ocasionou tudo o que está aí. Essa normalidade que vem há tempos destruindo o planeta como um todo, destruindo a saúde do planeta e, consequentemente, a saúde das pessoas, em busca apenas do enriquecimento, né? Quer dizer, nós vivemos sob a égide do egoísmo. Cada um quer tirar a sua parte, ninguém quer dar nada. Então é isso. Se você não pensar, veja bem, eu estou falando para você individualmente, porque você vai dizer assim, nós vamos encher ali um estádio, vamos fazer todo mundo pensar, não vamos fazer isso. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade. E na medida de que nós individualmente vamos melhorando, na soma isso vai fazer diferença. Então, pensar ou não pensar é, na verdade, um ato de sobrevivência. Um ato de busca de melhores condições de vida para você e para todos nós. Então eu convido vocês todos aí a essa reflexão. Por hoje é isso, né? Cuidem-se bem por aí. Se gostar, né, do assunto, dê o seu like, faça o seu comentário. Aliás, outro dia eu estava observando, até conversando com uma pessoa, estava dizendo, a coisa mais difícil de você obter quando você quando você posta alguma coisa na internet, coisa séria, né? É um comentário. Seja para negativo, para positivo. Porque é mais fácil você só dar o like. Comentar, as pessoas parecem que têm preguiça de comentar. Porque para comentar você tem que pensar um pouco. Né? Mas, assim mesmo, nós vamos enfrentando essas anomalias, tá? Meu papel, gente, eu já falei isso, meu papel é esse. Tentar trazer as pessoas para alguma reflexão. Aquelas que, de boa vontade, né? Aquelas que estão interessadas em dar maior qualidade à sua existência, seja no campo da saúde física, da saúde mental ou da saúde espiritual. Ok? Então, tudo de bom para vocês e cuide-se bem por aí. Até a próxima.